Bem, tudo bem, pessoal? Tudo ok? Então, hoje o primeiro assunto, para a gente iniciar uma grande jornada, né, de troca de experiência com todos os assistentes, os ouvintes, né? Eu queria falar de um assunto que não vou nunca deixar de falar esse assunto. Quero falar sobre alcoolismo. Não como, podes falar até como um técnico, mas não vou falar como técnico. Quero falar como pessoa para transmitir essa mensagem. Essa mensagem ela vem da OMS, Organização Mundial da Saúde, que explica que o alcoolismo ele pode se tornar uma doença se a pessoa exagerar na dose, né? Ou ela exagera na dose um bom tempo e pode não acontecer nada, depois voltar a beber normalmente, só em algumas ocasiões festivas, ou não, mas se ele for progressivo, o metabolismo dele exigir mais bebida depois da primeira dose, e a pessoa se embriagar, então o que acontece? Ela começa a ser uma doença. Então isso diz a Organização Mundial da Saúde. Então como que acontece? O percurso é esse. A primeira fase, são 5 fases. A primeira fase é a fase do bebedor ocasional. Ele bebe de vez em quando, né? Assim, vamos dizer, em reuniões festivas de carnaval, fim de ano, alguns aniversários, assim. Então, um bebedor de ocasião, e não tem problema, no dia seguinte ele não continua a procurar mais a bebida, ele fica com o bebedor ocasional. Mas se ele tiver a síndrome do alcoolismo, né, da doença do alcoolismo, então ele vai começar a procurar a bebida outros dias, principalmente os fins de semana. Os fins de semana, o que é? Hoje tem até o sextou, né? Começa na sexta, domingo, né? Esse fim de semana, ele começa a procurar festas. E esse assunto de procurar festas é complicado. Aí já pode passar a ser um bebedor social. E do bebedor social, ele vai aumentando as doses e passa a bebedor diário. Eu estou fazendo um resumo rápido, né? Porque aqui o vídeo tem que ser um pouco mais rápido. Bebedor diário. Mas nesse percurso de beber todos os dias, de segunda a segunda, aí desperta realmente a doença, já começa a atingir a mente, né? Então ela fica física e mental. E aí a pessoa perde o controle e pode passar para o bebedor intermediário. Já é o quarto colocado. Esse bebedor intermediário é onde já começam as complicações mentais, há uma possibilidade de ter até uma internação, né, para fazer desintoxicação, aquelas coisas e tal. E no final, isso tem uma explicação. Pode ser tão fatal que a pessoa pode chegar até a morte, ou a loucura permanente, né? Então seria a fase do fundo do poço, seria a fase terminal do alcoólico. Então dá tempo da gente se organizar. Se a pessoa tiver sabendo exatamente dessas fases, se conscientizar disso, tiver este clarão na mente, né, essa autoconsciência de que ele está acontecendo isso com ele, ele pode parar. E a única forma de parar, definitivamente, é evitar a primeira dose. Nós falamos primeiro gole. Eu estou falando isso
não como técnico, embora eu seja formado pela FEBRACT, é o certificado da FEBRACT, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Então eu posso falar sobre esse assunto e tenho uma experiência pessoal de mais de 50 anos de sobriedade. Eu já tenho 51 anos que eu estou completamente sóbrio, porque eu entendi perfeitamente o que era a doença do alcoolismo, que eu não deveria tomar o primeiro gole. Então esse é o assunto de hoje, para que leve-se uma consciência, um entendimento, e vamos continuar, né, levando dentro do YouTube e outros canais, né, que possivelmente se expandirá, vai se expandir para todo o Brasil. Eu agradeço vocês terem me ouvido. Fiquem com Deus.